sessão 268, 30/8 de 2021, 20 horas e 15 minutos. Então, o que é que você tá vendo já aí? É uma cena meio antiga, assim, tipo. É uma cena antiga, tipo Grécia, Roma, eu não sei exatamente. Tá. Mas é uma sala que tem um monte de gente, tipo, estudando, escrevendo coisas. Mas é antigo ao mesmo tempo, entendeu? É um monte de gente escrevendo. Caralho, pessoas escrevendo possibilidades de realidades. É um. Cara, eu achei que esse papo já tinha parado. Isso aí vai ficar por muito tempo. Faz o gerenciamento das realidades. Mas tá me mostrando uma coisa muito, tipo, que não. Tá me mostrando uma versão muito simplista. Pra. Tá me mostrando uma versão simplista do que o que realmente talvez fosse, do que é, só pra, tipo, entender que realmente existe um comando de gerenciamento de realidades. Mas assim, eu já tô assim, eu sinto que tem uma pessoa que tá, eu sinto que tem uma consciência, eu sinto que eu tô fazendo tipo o download dessa informação. Eu tô vendo um ser assim, ele tá vestido de, é um ser muito diferente. Ele tá vestido com uma roupa dourada, dourada bem dourada, e a pele dele é preta, preta. Eu não sei o que, eu não consigo tipo assim ver exatamente o que que é. Ele é esguio, ele não é tipo ele é uma. Eu perguntei se ele é tipo, se existe masculino ou feminino pra ele. Ele falou que não, mas é um Tá, pouco mais, a aparência é um pouco mais masculina para na minha percepção. tá, é Só que tipo um é androide. uma coisa muito estranha, assim. Ele tem uma aparência meio réptil também, uma coisa meio, é, eu tô vendo os pés dele, assim, ele anda tipo como a gente, tem braços e pernas, mas a pele dele é bem escura, verde musgo escura, não é marrom, é verde. E é, é um, ele lembra um réptil, digamos assim. Mas tem rosto mais humanoide ou mais. Não tem rosto humanoide, ele tem um rosto bem. Ele tem uma. Na realidade, Ele tem uma. Agora eu tô conseguindo ver melhor. Ele tem um. Eu não sei como é que chama um focinho, não sei como é que chama a boca do jacaré, mas ele tem, É assim, isso aí. uma proeminência, aquele bico, assim, aquela. Tá, entendi. Não é igual um É, jacarezão, mas tem alguma coisa. tem. É, ele tá falando que ele é híbrido. É, ele é um híbrido, mas ele tá falando. Tem tantos híbridos, mas poderia dizer que poderia dizer que ele é uma mistura de ele é uma mistura de alguma coisa parecida com o ser humano com uma raça que a gente chamaria de reptiliana. Mas ele tá falando que é tão isso é tão isso é tão tipo genérico, falar isso é tão genérico, dificilmente ele vai conseguir ir em detalhes, porque ele tá falando assim, só conseguiria expressar exatamente o que eu sou se eu desse detalhes exatos de regiões mas não vai fazer sentido para você. É, assim como falar que um ser humano é um ser humano e vários seres humanos eles se parecem, eles são diferentes, digamos. Eles têm aparências diferentes e peles e cores diferentes. Se ele tá falando isso. Ele falou em Andrômeda. É, ele tem Andrômeda como a casa dele hoje. Realidade número 4.
Eu tô perguntando pra ele se ele, tipo, por ele ser reptiliano, se ele é, sei lá, se ele sofre preconceito, talvez, se as pessoas têm medo da aparência dele, que tem muito humano que tem receio. Aí ele falou que tem, mas tipo, nessa realidade onde ele tá não faz muita diferença. E você É. vê ele é bem liso o rosto dele ou você vê muitas escamas ou coisas assim? Não, é bem liso, eu não vejo muito escama, eu vejo o pé como se fosse reptiliano, assim, um pé bem com aquelas com garras assim, mas eu não vejo muito, o rosto dele é liso assim. Até no começo eu não tinha muita certeza do que era. É isso. Tá. É, ele tá conectado comigo, eu tô vendo uma conexão dele com o meu cordão umbilical. Vamos ver se ele explica o porquê. Ah, porque ele não consegue se conectar comigo no meu cardíaco. Ah, entendi. Então ele tá Já fazendo. tinha, antes de tu falar, ele já tinha falado que ele não consegue se conectar. Ele tem um bloqueio, ele Uhum. tem um bloqueio, é, ele não sabe exatamente, eu não sei exatamente se ele não tem. Eu tô vendo, tipo, o que seria, tipo, como se fosse, o que seria o coração dele é uma coisa muito, é como se fosse muito pequenininho, assim, não chega a ser ele não consegue ele não É. consegue conectar ali. Não é tão desenvolvido e não é tão Não, compatível com o nosso. Não é a melhor maneira não. de conectar. Ele É falou, isso. não é uma forma que a gente consegue se conectar. Não é a melhor forma que a gente consegue se comunicar com vocês. O ser humano, ele é interessante do ser humano porque ele tem alguns chakras, como é que eu vou dizer? O conjunto energético do ser humano, ele é bem interessante com relação à conexão, porque ao mesmo tempo que ele tem o chakra cardíaco, que a energia do chakra tipo cardíaco ela é bem intensa, a, não, não significa que apenas consciências que têm capacidade de se conectar pelo cardíaco vão se conectar com o ser humano. Ou o ser humano é, digamos, tipo assim, alguns seres eles têm mais facilidade de se conectar com determinados chakras, digamos, energias, enfim, localizações energéticas. E, e o ser humano ele é diverso, assim, no sentido de ele tem ele tem capacidade de se conectar com diferentes energias. Certo. Deixa eu ver o que ele exatamente quer fazer. Então, ele vai falar, mas eu não sei se ele vai dar ênfase no que você viu anteriormente. Eu não sei também. Eu queria que Deixa ele eu ver tentasse aqui. explicar pra gente aquilo, porque, tipo, a gente fica Ah, tá. na sensação de que, peraí, então acontecia isso? Os gregos já tinham essa noção, já buscavam isso de alguma forma, ou então foi só uma indução de imagem para chegar no. Tá, O que é isso, assim, pra gente entender? tá. Peraí, só um pouquinho. Em todas as fases da humanidade sempre existiram alguns grupos que tiveram acesso direto ao conhecimento da possibilidade de gerenciamento de realidades. Esse gerenciamento ele não é feito no que a gente chama de 3D exatamente, mas é como se, por exemplo, não sei como é que eu vou colocar isso, mas é como se a gente, digamos, o Thiago, a Mariana, enfim, nós, dentro da nossa existência, não só a nossa existência aqui, mas se a gente conseguisse ver de cima, existem partes da gente que tem acesso a esses locais de gerenciamento de realidades, porque a gente é responsável pelo gerenciamento das nossas realidades como um todo. Uma parte da gente,
em certo estágio, é como se eu tô vendo de cima, assim. Eu não quero falar higher self, mas é como se fosse. É uma parte da gente que tá vendo a gente de cima tivesse acesso a isso. O Uhum. que acontece? Se algumas pessoas aqui falarem que têm acesso esse gerenciamento, todo mundo tem, mas nem todo mundo tem consciência que inconscientemente uma parte de si faz isso. Então, o falar que tem, o perguntar se algum povo teve consciência ou tem consciência, é um download do que o que se faz em outro local. É apenas um download, no caso. Tá. E aí o que nós vimos ali no começo ali Aham, é meio que o ponto onde faz onde prepara isso, né? isso. Mas é uma visão bem, porque o que a gente tem que também entender é que toda mensagem que ele é recebida, todo download que ele é feito, ele respeita a realidade em que se vive atual. É. É, então, como, como muita coisa é visual, é lógico que muito do que na época, se alguém daquela época tivesse uma visão, um download de um local aonde se faz, do local onde se faz o gerenciamento de realidades, eles iam ter uma visão do jeito que está de acordo com a realidade deles, no caso. Isso é o mais normal, é claro. Eu tô perguntando, tá, mas às vezes as pessoas têm, tipo, sei lá, muitos anos atrás se tinha visões de realidades que não condizem com a realidade atual da época. Aí falou sim, também. Mas aí tem muita regra, digamos. Mas muito pouco do que o que é. É que assim. O que ele tá querendo dizer é o seguinte: dificilmente as pessoas veem o que realmente é. Elas sempre vão ver com. Elas geralmente vão adaptar aquilo que elas veem de acordo com a realidade que elas, que elas, que elas têm. Uhum. É, É isso que ele tá querendo. Tipo, sim. isso que tá querendo dizer. Tá falando, tipo, um grego não ia ver um tablet ou um sistema de computador. Possivelmente não. Eles vão ver coisas um pouco mais. Eles veriam coisas mais adaptadas à realidade que eles tinham na época. Uhum. É. Então vamos ver, né? Vamos seguir, né? Acho que ele quer Tá, uma coisa agora. Agora vamos deixar ele passar. tá. Ele tá falando que existe, nesse lugar, existe um sentimento de. É uma coisa que eu tô sentindo agora, que eu tô lá nesse lugar, eu tô vendo. É uma plenitude. Existe um lugar, olha só, existe um lugar que a gente pode acessar, e nesse lugar a gente tem acesso a todas as perguntas e todas as existências e todas as possibilidades que aconteceram e não aconteceram. Existe um lugar. E, e ele tá falando que esse lugar, tipo, apesar da gente achar que é um lugar muito longe, é um lugar que a gente tá dentro, a gente carrega esse lugar com a gente. Uhum. É, e só que falando que a gente carrega isso, a gente carrega tudo junto, mas parece que ele tá fazendo uma analogia com universos e planetas. A gente, apesar de tudo, no final das contas, ser uma coisa só, a gente não consegue ver se não separar. Entendi. A gente não vai conseguir, as coisas elas não conseguem ser.
falando em materializado, não consegue ser materializado se ficar tudo junto. Precisa separar de alguma forma, precisa. E por isso que a gente tem o sentimento de não saber o que é aquilo. E tem o sentimento de distância daquilo, daquele lugar onde tudo tá, onde todas as coisas estão. Eu tô perguntando para ele se se é um lugar só ou se tem lugares diferentes, porque às vezes parece que são coisas, parece, às vezes algumas pessoas falam sobre, digamos, algumas pessoas falam sobre registros acásticos, algumas pessoas falam sobre esse lugar onde todas as realidades são possíveis e onde guarda-se tudo. E ele falou que é um pouco mais simples do que o que a gente acha que é, mas é, ele é bem meio filosófico, assim, tá tudo junto. Só que a gente precisa separar para conseguir, tipo, a gente precisa separar as coisas para conseguir entender um pouco melhor. A Uhum. impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho é que é realmente uma coisa só e tá dentro de mim, tá? É isso que eu sinto, tá? Agora eu vou falar o que eu sinto. É uma coisa só. Todas as coisas que a gente fala, todas as que a gente já falou em lugares e que onde tudo está, é uma coisa só. Mas a gente movimenta o local, falando que a gente movimenta o local e aí parece que se torna uma coisa diferente. Uhum. Ele não fala umas coisas muito. Ele fala umas coisas meio vagas, assim, eu acho. Ele fala que é um pouco difícil falar para um. É difícil falar isso para um. Digamos que é como se ele falasse as coisas aos poucos, porque é um pouco complicado mostrar para uma pessoa. Ele quer mostrar, mas ele não quer falar exatamente onde está. É, ele é como se isso fosse um. Porque o saber aonde as coisas estão é muito mais uma coisa que cada um precisa se convencer do que alguém falar a Uhum. exata localização. É um lance muito profundo. Não é apenas dar uma coordenada, porque cada um tem a capacidade de encontrar esse lugar. É, é um lance que ele fala que para seres humanos ele pode ser uma coisa muito, pode ser de certa forma até romântica, digamos assim. Por isso que eu, por isso que eu chorei. Mas para ele não é romântica. Tá. Para ele é uma coisa mais, para ele é uma coordenada, para ele é um endereço. Mas o caminho de encontrar esse lugar é uma das, digamos, é uma das fases que, digamos, os seres humanos eles passam. E ele tá falando que não é uma coisa muito fácil de acontecer. É muito escondido isso. Tá tudo assim, ó. É que assim, ó, essa parada de onde as possibilidades estão e onde as realidades estão, isso tudo pode ser visto muito, isso tudo pode ser visto, tá? Muito tipo Matrix, muito organizado num escritório, mas pode ser visto muito também como uma jornada interna de autoconhecimento e de. é, São diferentes, cara, tá bem claro, assim, são diferentes visões da mesma coisa. E é a mesma coisa, entendeu? É, e eu não sei te dizer exatamente qual que é o original.
Eu acho que uma pessoa bem... tudo depende do jeito que a pessoa... tudo depende do jeito que a pessoa quer enxergar aquilo ali. Mas é a mesma coisa. Entendi. Ele tá falando de novo da história falamos lá no início da situação do chakra, da conexão com o chakra cardíaco, com o chakra... tô conectado com o teu umbigo? Sim. Então, é uma questão de afinidade energética, uma questão de visão. É bem possível que seres que têm, seres que têm mais facilidade de se conectar com cardíaco, eles podem, a mensagem que é passada por esses seres, ela pode ser entendida como uma mensagem mais amorosa. E a mesma mensagem passada por ele vai se mostrar de uma forma diferente. Ele está fazendo paralelo entre tipo, uma mensagem muito parecida o formato de como a mensagem ela é capturada. Tipo, uma mensagem captada... Ele está falando na Gisele agora. Depende da pessoa que capta e depende do ser que tá se conectando com ela também. Depende dos dois, assim. Eu vejo a mesma mensagem, para mim, pode ser vista de um jeito e pela Gisele vai ser vista de outro jeito. Em termos de formatação, assim, da mensagem. Tá, e isso, quer dizer, ele também pode estar enviando de um jeito e você acaba entendendo de outro, né? Também pode. Porque assim, se ele usa um chakra específico, que não é o cardíaco, para te passar uma mensagem e você não recebe ela pelo cardíaco, mas de alguma coisa dentro de você faz com que se torne mais romântica, vamos dizer assim, né? Exatamente, tipo, ele tá me mandando uma mensagem que poderia ser... Ele tá me mandando uma mensagem pelo meu umbigo e eu chorei. Uhum. Entendeu? Então, é confuso, né, também. Ele não tá enviando uma mensagem romântica, amorosa. Mas entrou e foi captado como algo que, assim, parece que na hora que vai para você, porque acho que eu já entendi. Você não é por conta de como você recebeu a mensagem, mas é por conta de como você decifra e entendeu o que é a questão sua das realidades, entendeu? Pode ser. Interessante. Tá falando que tem a ver com, assim, digamos, ele se comunica comigo. Eu nem sei como que ele se comunica comigo. Tá? Eu não sei como que ele... Eu não sei exatamente qual é a dinâmica da comunicação. Em termos de, como assim, tipo, o que ele tá falando. Eu não tô ouvindo ele, eu sinto o que ele fala. Sim. Tá? Só que o que acontece? O meu aparelho tem que fazer uma tradução dessa energia que ele passa para mim. E aí o jeito que eu funciono é eu entender ela, a mensagem que ele tá me passando, tipo, eu entender ela e tocar o meu coração, tem a ver com a minha capacidade de tradução da mensagem. O jeito que eu me conecto com a mensagem é comigo. Uhum. E ele fala que ele não conseguir, tipo assim, apesar dele não conseguir falar no meu, se conectar com o meu cardíaco, não significa que, às vezes, ele não vai enviar pacotes de... Ele sabe mandar pacotes de mensagens que eu vou conseguir ler com uma coisa, tipo, que vai me emocionar. Sim. E é exatamente assim que as coisas... E é exatamente assim que a comunicação acontece. São pacotes de energia e ele falou que aquilo que ele disse, apesar dele não se conectar com o meu cardíaco, ele sabia que eu ia ler do jeito que eu li. Entendi. E ele tá falando que isso é uma coisa que é feita, tipo, sempre,
porque ele agora tá usando o exemplo de que a gente, dentro da linguagem, dentro de uma comunicação que a gente tem, um com o outro, humano com humano, a gente consegue colocar pacotes de informação que vão ser lidos por diferentes vórtices energéticos da pessoa. E não é uma coisa difícil de pensar. Porque dependendo da comunicação que tu fala, vai tocar a pessoa de uma forma diferente. Uma linguagem, tipo, uma linguagem sexual, por exemplo. Apesar da gente falar que tá tudo na cabeça, porque a gente tem essa ideia de que, se é falado é porque tá tudo dentro da cabeça, não. Aquela informação, aquela comunicação, ela vai fazer o caminho dela e vai acessar os chakras mais, né, relativos à sexualidade. Eu nunca tinha pensado nisso. E de alguma forma, o nosso aparato, vamos dizer assim, o nosso corpo, ele também pode mudar essa mensagem, né? A mensagem ela pode vir de um jeito, você, dentro do seu corpo, você meio que muda a forma como ela veio. Ele falou que é por isso que é tão complicado. Sim. É por isso que é tão complicado e por isso que é muito difícil que vá existir uma pessoa. As verdades, elas são muitas. Porque o mesmo ser pode se conectar com pessoas diferentes, enviando o mesmo tipo de mensagem e pode ser percebido de forma diferente de acordo com o aparelho tradutor da pessoa que está recebendo. Sim. Ele tá falando que ele tá falando pra gente dar atenção a... Não sei por que ele tá falando isso. Ele tá falando pra realmente a gente dar muita atenção pra... Apesar do... Ok, a gente tem esses aparelhos, eu falando, né, dos aparelhos tradutores, do receptor da mensagem, né? A gente tem é como se fosse não é uma missão, mas é uma responsabilidade com relação à manutenção disso. A gente sendo médiums, digamos assim. Que precisa entender, né? Para entender a nossa influência no processo, como que a gente pode distorcer alguma coisa, porque a gente acaba passando aquilo como se fosse uma verdade, porque não deixa de ser, porque nós vimos. Mas tem algo além daquilo que você está vendo que você não conseguiu compreender porque você não entende o seu corpo. E ele está falando que existe a possibilidade de ajuste. E isso é feito muito. Isso é feito. Existe. E ele está mostrando isso até como uma forma de como as coisas elas podem ser controladas. Eu não tô falando que a gente faz isso, mas isso existe aqui no planeta Terra. Existem grupos que sabem, tipo, esse conhecimento do aparelho e como que recebe e tal, isso aí é uma coisa que isso é conhecido, isso não é uma coisa... Existem outros grupos que sabem disso. Isso é uma informação, tipo, que tá available, que tá disponível, tá? Obrigada. Existem situações em que a gente pode até dizer que algumas pessoas são usadas, algumas pessoas que são canais, elas são, assim, digamos, tem um grupo lá de 10 médiums e são feitos ajustes dos canais receptores desses médiums para que, tipo, todos recebam as mensagens do jeito que se quer receber. Para que a mensagem seja o mais coesa e mais
o mesmo tipo de sensação, o mesmo tipo o mesmo, a mesma, não é a mesma vibração, o mesmo estilo de mensagem, o mesmo estilo de comunicação. Isso acontece. Isso é, isso não é incomum, isso é bem comum na realidade. É comum e conscientemente alguns médios, se soubessem que isso é feito ao nível que é feito, eles se sentiriam manipulados. Sim. É nesse sentido, assim. É no sentido de que é possível que os médios eles seriam manipulados. Mas eles geralmente, mas assim, É que é como uma orquestra, entendeu? é, Então você vai ter é, quem está regendo o negócio, você vai ter o médium. O isso. médium, às vezes, traz uma informação que ele não acredita muito naquilo, ou é meio contrário ao que ele entendia, mas ele traz, ele se permite trazer. E aí depois ele tem que lidar com a consequência interna dele do porquê que isso aconteceu, né? É, E é um pouco sobre isso, tipo, a mensagem tem que vir, nós somos músicos de uma orquestra. É isso, e a gente não entende. E se a gente entendesse, por que que eu vejo? Eu vejo isso da seguinte maneira. Se não há uma diretriz, uma guia mestre do que tem que vir, uma seleção de que consciências vão falar e do que elas vão falar, nós estaríamos trazendo a mesma coisa, mais do mesmo. A gente não é, estaria expandindo algum processo e nem percebendo que podemos expandir para um campo específico do conhecimento, porque a gente não receberia, a gente nunca ia aceitar esse tipo de coisa. Eu acho que essa é a grande vantagem de trabalhar em grupo, sabe? É assim que eu vejo. Então eu vejo um pouco esse outro lado, assim. É isso aí, entendeu? A pessoa não entende o que é, está acontecendo, acha que está recebendo um negócio muito diferente do que ela acredita, e aí, por quê? Porque ela recebeu, falou, comunicou, entendeu, a pessoa vem, recebe, mas aquilo não consegue absorver. É sobre isso. Nem todos conseguem absorver. Alguns se sentiriam manipulados. É isso. Mas não é. Só tem que, você se sente manipulado à medida que você tem uma resistência. Quando você não tem a resistência, você se permite, então, dar um passo além daquilo que você conhece. Você está pronto. Mas nem todo mundo tem essa liberdade interior, né? até porque a gente não tem acesso ao que, digamos que as pessoas elas acham que elas têm total domínio sobre aquilo que elas vieram, tipo, algumas pessoas acham que têm total domínio sobre o que elas acreditam. E não conseguem entender também que o fato de mudar a possibilidade, elas se colocarem numa situação em que elas têm contato com alguma coisa que elas não acreditavam antes, ou que não é bem aquilo que elas achavam, elas não sabem que elas se colocaram naquela situação ali. Elas não conseguem Sim. entender que quem na realidade está manipulando, quem manipulou alguma coisa, se existe manipulação, foi elas mesmas que manipularam. É Foi isso. elas mesmas, foi elas mesmas que se colocaram naquela, tipo, que fizeram coisas e aí as realidades elas se cruzaram para que elas estivessem naquela situação ali. É, é muito difícil, muito difícil entender isso tudo e não cair num papo de as pessoas elas podem, é como se elas pudessem tanto se rebelar totalmente, achar que estão manipuladas ou é, ficarem acreditando naquilo cegamente e fazerem com que tipo, o líder do grupo, porque geralmente tem um líder, né? Geralmente tem um líder. Eu não tô nem falando, eu não tô pensando em PCE, tá? Quando a gente tá conversando Sim. sobre isso. Eu tô pensando sobre líderes tipo religiosos e grupos. Eu não tô assim, nem tô vendo PCE agora. Ele não tá mostrando PCE, nem nada. É, ou a pessoa, então, ela entra
no caminho de que ela eu tô sendo manipulada, ou ela entra no caminho da adoração. É. É bem intenso, assim. É bem intenso. Bem intenso. Assim. E eu não tô falando isso de grupo e isso esses exemplos que eu tô utilizando não são coisas. Eu não tô falando sobre público em geral, assim. Eu tô falando sobre pessoas que exatamente se conectam com algumas seitas ou religiões ou grupos de pensamentos que defendem aquilo. Não tô falando assim, tipo, em geral. Não é todo mundo, né, que... É Não é mais todo mundo sobre que nessa... sistema, né? Sistemas são mais de. sobre sistemas, Sistemas de crenças, eu acho. A gente É, tá falando sobre sistemas de crenças. Que não é todo mundo que se conecta também, né? Tem sim. pessoas que nem se conectam com nada. Nem querem saber do nada. Enfim. Existe a liberdade. As pessoas elas precisam entender que elas são livres para saírem daquilo ou para pularem para outro sistema. E elas que estão fazendo aquilo com elas mesmas. É todo mundo livre para fazer o que quiser fazer. É Sim. não tão livre, né? Agora eu perguntei, tipo, não tão livre. Existem situações em que realmente a programação da pessoa as coloca num lugar onde ela não tem como sair realmente, né? Tem, né? Não é isso, e tudo bem, porque, né, você que escolheu isso e tal, também é um aprendizado, é uma forma de. Tem várias formas de encarnar, de Tem motivos, de várias. razões, Tem de, várias. sabe, de necessidade, e a encarnação ela abrange várias dessas necessidades. Então, a gente às vezes tende a achar que tudo que você acredita serve para todos. E às vezes, se você pode acreditar naquilo, sei lá, de repente serve para você, mas não quer dizer que todos têm a mesma procedência encarnatória, vamos dizer assim. Não serve para todo mundo. É que o ser humano ele quer achar que o que serve pra ele, o que é bom pra ele é bom pra todo mundo, tipo, então. Então. Agora, entrando um pouco nesse lance aí das realidades paralelas, dessa programação, eu tenho a impressão que ele deixou, que a gente mudou um pouco o foco da sessão, né? Eu não sei se ele queria passar, mas assim, por conta do horário, eu não sei se vai dar para passar. Ele tá falando que assim, a comunicação dele é um pouco, digamos assim, não é não era para abranger exatamente as realidades. Era para Sim. talvez conversar sobre algumas coisas que ficaram. Eu tô vendo a sessão dele como. Eu tô vendo essa comunicação como assim, meio que meio que colocando tipo uma cola, assim, algumas coisinhas com Uhum. relação a como que recebe comunicação, como é que não é, aceitar, não aceitar, fazer o upgrade para um outro sistema eu não tô vendo eu não tô vendo ele assim como um cara que fosse falar sobre tipo, debulhar, assim, mais alguma coisa sobre realidades. Né? Como eu vejo a sessão dele um pouco mais. Eu não sei. Eu me sinto. Eu acho que ele respondeu algumas coisas interessantes. Peraí. Ele tá falando pra eu voltar lá. Ele tá falando que a gente realmente tem que voltar nesses lugares quando eles falam pra gente voltar. Você quer dizer voltar? Não, é que semana que vem eu tenho que voltar lá pra falar com ele. No Ah, tá. mesmo lugar. Tá. Pra gente pegar o resto, né? Isso. Tá, Mas vamos escrever aí que tem que voltar. tá. Beleza. Tá, sobre o que a gente passou hoje aqui, talvez o assunto mude muito, tem alguma coisa que a gente não abordou que talvez deveríamos ter falado?
Não, ele tá falando que ele falou essas coisas hoje porque são coisas que vão ajudar a gente na próxima sessão. Tá, beleza. Ele precisava fazer um. É como se ele precisasse fechar algumas lacunas antes dele falar as coisas que ele tem que falar semana que vem. Certo. Ou quando eu falar de novo com ele, enfim. Então acho que é isso. Aí ele passou o nome dele. É a Car. Tá. Ele é muito. A aparência dele é meio engraçada, na realidade.